Olá pessoal, então essa é a nossa quarta parte da nossa 11ª aula. Já estamos né, caminhando para o encerramento do semestre. Eu acredito que mais 2 ou 3 semanas já encerraremos o semestre, de acordo com a nossa coordenação, que é na segunda semana, possivelmente de julho, encerraremos o nosso semestre. E hoje, vocês repararam que o vídeo fiquei preso na minha aula sobre ectologia, que é um assunto muito importante. A ectologia é algo que nós não damos muito valor, que não tem, principalmente nós pentecostais, é uma coisa que a gente não tem poder de Deus, não tem a revelação, e na realidade a nossa vida espiritual ela não consiste somente no poder de chorar, de falar em estranha, de orar, de buscar a Deus, não consiste somente isso, mas consiste também de responsabilidades espirituais, responsabilidades religiosas, responsabilidade eclesiológica, responsabilidade social, né, da igreja. E essa responsabilidade não se resume somente na igreja, a instituição em si, mas os seus membros, a particular e a comunidade toda. A igreja ela faz uma diferença muito grande, né? Nós temos uma responsabilidade política, uma responsabilidade econômica. Nesse momento de pandemia, nós temos uma responsabilidade psicológica na sociedade. Nós não podemos nos dobrar diante desse momento de pandemia, de angústia, de medo, desespero, de pessoas destruídas, sem ter esperança. Esse é o momento de nós, igreja, de maneira comunitária ou de maneira individual. Nós temos uma responsabilidade. Por isso, do ectologia é uma coisa nova, né? A preocupação com a natureza é uma coisa nova, mas que a Igreja Assembleia de Deus ela se preocupava lá nos seus inícios, os primeiros passos, ela se preocupava quando ela condenava os irmãos a terem pássaros da fauna presos em cativeiro, condenava os irmãos que praticavam a caça não para alimentação, mas às vezes por esporte, ela condenava. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ela teve essas questões tão, parece assim, nossa, que coisa interessante, mas era um dos pontos cruciais da igreja e também exigências para ser membro da igreja. Então, nesses 3 vídeos que eu vim expondo para vocês sobre a ectologia, nós entramos no primeiro e segundo vídeo falando sobre a questão da ectologia no que tange a ciência. No terceiro vídeo, sobre a questão da ética. E agora, falar sobre o paradigma ecológico, né? Ou seja, novo padrão para a ecologia. Novo padrão. A igreja ela tem que ser uma referência de exemplo para a sociedade tão corrompida. Porque todos nós temos dificuldade de voltar, de reeducar. Uma pessoa pesa 60 quilos e de repente ela acha que nunca vai ultrapassar o seu peso, vai ficar com sobrepeso, e um belo dia ela descobre que está com sobrepeso e ela tenta voltar ao seu peso antigo. Aí ela vê como que é difícil, chamado reabilitação, reeducação alimentar. Como é difícil. Com os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses é um sacrifício, é dolorido, é sofrido. Mas quando o primeiro resultado positivo sai, é como se uma força hercúlea toma posse dela. E ela então consegue chegar ao seu alvo. Mas os primeiros dias, as primeiras semanas, e às vezes até os primeiros meses, é muito difícil, é penoso. Assim como hoje o novo padrão da ecologia, nós revemos os padrões, revemos os novos paradigmas ecológicos, né, da nossa sociedade. Nós não tínhamos nenhuma assim, nenhum limite não, eu diria outra palavra, nós não tínhamos nenhuma dificuldade em derrubar uma árvore. E hoje vemos como é importante ter uma árvore no nosso quintal. Então acontece, o paradigma ecológico, por sua vez, consiste na crítica e na superação do antropocentrismo moderno. Ou seja, nós criamos
partir do século XIV e XV, que nós somos o centro. Apesar de nós, pentecostais, sempre nos colocar lá como o último da fila e sempre ovacionar o poder, a graça, a bondade, a misericórdia e a justiça de Deus, mas a sociedade em si colocou o homem como ponto máximo. Então todas as coisas é para servir o homem, realmente, mas com responsabilidade. Só que o Mamon, ele corrompeu o pecado em nós, corrompeu toda a nossa volta. Então nós temos hoje um paradigma, um novo paradigma, um novo padrão, né? O ser humano, por ser capaz de raciocinar, então ele tem um poder de consciência, ele tem um poder de, como é que eu diria para você, de ter um novo olhar, redescobrir um novo olhar para as necessidades com equilíbrio, com responsabilidade, tá? Você às vezes compra, porque está barato um determinado alimento, você compra bastante e aí usa 2, 3 vezes, daqui a pouco não serve mais, você descarta. E aí, então é essa nova consciência que a ectologia quer produzir em nós. Esse é o papel da ectologia, produzir uma consciência em todos os níveis. Esse é o novo padrão, esse é o novo paradigma da ectologia, tá? O que acontece? Assim, por isso que a consciência do ser humano ela implica uma ética geral, não uma ética de comunidade, a comunidade ribeirinha, uma comunidade religiosa ou a comunidade... Não, é uma ética geral, é uma consciência, é uma ética de conscientização planetária, isso que é importante, tá? A ciência e a ética se fundem, né, sem perder a especificidade, um modelo de compreensão do ser humano, que se percebe como parte do meio ambiente e em contínua relação de interdependência com ele. Ou seja, o ser humano e a natureza, elas convivem, ao mesmo tempo independente e às vezes juntas. Uma depende da outra e ao mesmo tempo um depende do outro. Tá? Então, o que nós precisamos hoje é justamente a compreensão do ser humano. Ele precisa perceber o quê? Que ele é parte do meio ambiente e que ele está em contínua interdependência e ao mesmo tempo de dependência com ele. Não pode fugir disso. Então nós temos aqui uma origem, ou a originalidade. Qual é a originalidade da ectologia nesse momento, nesse quadro, nessa situação? Então, qual é? Então, precisamos... Qual é o papel da ectologia? Então, é fazer um trabalho de reflexão que resgate a unidade da experiência cristã e de sua formulação, apresentando em seu discurso a relação entre criação, história, encarnação, morte, ressurreição do Senhor Jesus e o início de uma nova criação. Ou seja, essa consciência da ectologia que precisa ser produzida, precisa ser trabalhada na consciência humana. Segundo, elabora a teologia da criação na perspectiva da interdependência, mostrando que o ser humano, nos relatos bíblicos, é feito por Deus no barro da terra, consciência ectolitária, para cuidar do jardim, assim como para servir-se das outras criaturas, exercitando o senhorio como Deus é Senhor. A relação estreita entre criação e salvação, e todos os seres estão nelas implicados. Terceiro, explicita e fundamenta a ética do cuidado com o mundo em ligação estreita com a moral social, ampliando sua abrangência. Quarto, propõe-se superar a fragmentação da disciplina teológica e, na linha da teoria da complexividade, empenha-se no diálogo efetivo com as ciências da natureza. Quinto, estimular a espiritualidade ecológica. E sexto, estabelecer teias de mútua aprendizagem com a teologia da libertação, dimensão social da fé, a teologia feminista, a teologia afro-ameríndia e a teologia das religiões. Você vê que a ectologia, ela abrange
um amplo comunitário, ela abrange a todos, porque nós vivemos numa casa comum chamado Mãe Terra. Deus abençoe, até a próxima semana.